E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer o pré-jogo de Atlético Mineiro e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 27 de agosto, a partir das 7h30 da noite. O jogo será na Arena MRV, né? Somente com presença de torcedores do Atlético. E a lógica se inverte na partida de volta, que será 11 de setembro, aí só com torcida do Cruzeiro no Mineirão. Mas hoje o jogo é na Arena do Atlético Mineiro, o Cruzeiro fazendo aí a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que não há critério de gol qualificado na Copa do Brasil já há alguns anos, né? Mas só para deixar bem claro, quem vencer, né, conseguir o ideal, 2 vitórias do Cruzeiro, mas uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols ou 2 empates nos confrontos, levarão a definição para as penalidades, tá? Então esse primeiro jogo, importante o Cruzeiro trazer um bom resultado para decidir no mês que vem na partida dentro de casa com a nossa torcida, tá? O jogo de hoje é complicado? Sim, sem dúvida, todo clássico tem aí seus fatores de preocupação, mas vamos falar um pouquinho aqui das prováveis escalações e tudo mais. Só antes, alertar para 2 pontos. O jogo é 7h30 da noite, tá? Às vezes a gente está acostumado com o jogo um pouco mais tarde, 9h30, 19h30, 7h30 da noite. E a transmissão da partida será feita apenas pelo Amazon Prime Video, tá? Não tem transmissão da Globo, nem do Premiere, nem do Sport TV, nem da ESPN, não. A transmissão de hoje ela é apenas do Amazon Prime Video e do jogo de volta também será, tá? Então fique esperto aí, se você não tem o serviço, né, para dar seus pulos e conseguir deixar tudo no esquema para a hora que a bola rolar, você já está confortavelmente podendo assistir o jogo sem nenhum problema e que o sinal funcione muito bem, que o nosso time funcione muito bem e vença a partida. Antes de ir ao campinho com as prováveis escalações e tudo mais, lembrar que esse vídeo é feito com apoio da Betfair. Olha ela aqui, ó. Betfair, se você quiser fazer uma apostinha esportiva, faça na Betfair, tá? O link está na descrição do vídeo. Não tenho conta na Betfair, você pode criar sua conta na hora ali, questão de 2 minutos, você faz ali o cadastro, documentação bem básica mesmo, a biometria facial, né? E já pode começar a apostar. No final do vídeo, a gente faz uma betzinha aí, né? Num bom resultado para o Cruzeiro nesse clássico. Tá? E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, tipo a camisa oficial dessa temporada, várias outras, eu sei que hoje teve vazamento aí da camisa 3, essa ainda não está sendo vendida, tá? Mas primeiro e segundo uniforme, tem várias opções ali da atual temporada e inúmeros produtos também que não estão diretamente ligados ao futebol, mas tudo produto licenciado relacionado ao Cruzeiro, compra nas lojas do Cruzeiro, nesse QR Code aqui na tela, e o link também está na descrição do vídeo. Tá? E na Copa do Brasil tem um detalhe, né, gente? Quem se classificar recebe quase 10 milhões de reais, tá? Porque passar as semifinais representará aí 9 milhões 900 e alguma coisa. Então, além de toda a rivalidade, da questão competitiva, né, de você bater o seu principal rival local, de você voltar a uma semifinal de Copa do Brasil, que é algo que o Cruzeiro não vive desde 2019, tem ainda um caraminguá bonito que cairia na conta do clube aí se o Cruzeiro conseguir essa classificação, beleza? Então vamos lá a El Campín, prováveis escalações de Atlético e Cruzeiro. Começando com o rival, treinado por Cuca, que deve ir a campo com o goleiro Everson, a zaga com Júnior Alonso e Vitor Hugo, lateral direito Natanael, lateral esquerdo Guilherme Arana. No meio-campo são 2 volantes, o Alan Franco e o Alexander. O Gustavo Scarpa deve ser um meia mais aberto pela direita. Reinier, o meia atacante central. Tomás Coelho é o ponta esquerdo de fato. E no comando de ataque, o Atlético Mineiro tem o Hulk, como já é tradicional das últimas temporadas. Coloquei 2 jogadores aqui que têm uma possibilidade realista, tá, de serem titulares no confronto. Primeiro ponto é o zagueiro Lianco. Qual que é a situação do Lianco? Ele está lesionado, supostamente não iria jogar e tudo mais, mas apareceu aí em fotos no último treino, então fica uma dúvida se o Lianco vai aparecer no clássico ou não. Particularmente, eu não vou me espantar se ele estiver em condição, tá? E o Atlético tiver meio que feito ali um jogo de cena, né? Que o jogador não poderia atuar no clássico e tudo mais, por um problema muscular, e agora ele aparecesse como titular. Eu realmente não vou me surpreender. Se isso acontecer, sai o Vitor Hugo, tá? E com essa dupla do Atlético aqui, Vitor Hugo e Júnior Alonso, são 2 zagueiros canhotos, né? Não é tão comum a gente ver duplas com 2 zagueiros canhotos. Quando o Atlético precisou fazer isso, o Júnior Alonso foi deslocado para o lado direito da defesa. Então, se o Lianco tiver condições de jogo, sai o Vitor Hugo, o Júnior Alonso atua ali na faixa dele do lado esquerdo e o Lianco como o zagueiro do Atlético aqui pela direita. Isso aqui é uma possibilidade real. O meio-campo tem o Alan Franco como um primeiro volante, o Alexander um segundo homem de meio. O Atlético muitas vezes vinha jogando com o Rony como titular, né? O Reinier é uma possível mudança na escalação para hoje. Aí o Scarpa fazia o papel aqui
do armador, do camisa 10, e o Rony era um atacante pela direita, o Coelho na esquerda e o Hulk no comando de ataque. O Atlético do Cuca tinha mais ou menos essa configuração, tá? Se jogar dessa forma, muitas vezes o Scarpa volta, né, para fazer a articulação, e a gente vê o Atlético Mineiro variando para um sistema que seria mais ou menos isso aqui, o Alan Franco como um camisa 5, o Alexander como um meio-campista que se projeta pelo lado esquerdo e o Scarpa voltando muito pelo lado direito, até porque ele gosta de jogar por aqui, né? Um canhoto que gosta de puxar para dentro, finalizar a gol, então é um atleta que tem essa facilidade para jogar por esse setor, ele gosta de cair pelo lado direito do campo e é um jogador perigoso. O Rony e o Coelho, jogadores de velocidade, né? O Coelho até vivendo um momento melhor, o Rony, apesar de muito criticado, já tem um bom número de gols aí marcados com a camisa do Atlético Mineiro, o Hulk lá no comando de ataque, a gente já conhece bem. Se o Atlético fizer essa mudança, né, do Reinier começar como titular, e o Reinier jogou apenas 45 minutos no jogo contra o São Paulo, que indica que provavelmente ele vai ser titular nesse jogo, tá? Aí o Scarpa jogaria aberto pela direita. O Reinier é mais um camisa 10, né? Um meia central. Ele até pode fazer esse papel aqui também, mas é um jogador mais camisa 10, e aí o Atlético teria uma dupla de volantes, Alan Franco e Alexander, com o Reinier na armação, e o Scarpa bem mais projetado pelo lado direito mesmo. O Coelho lá na esquerda, o Hulk no comando de frente. Muito importante ficar atento a esse jogador aqui, o Guilherme Arana, não vive a melhor temporada da carreira, mas no clássico que o Atlético se deu bem contra o Cruzeiro na Arena MRV, ele foi um jogador muito determinante. E nas partidas que o Cruzeiro ganhou, né? O Cruzeiro jogou 4 vezes na Arena MRV, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1 apenas. Nos jogos que o Cruzeiro se deu bem, foram nos momentos em que a gente conseguiu travar bem o Guilherme Arana. Por isso que eu acho que o Christian é um jogador que vai ter um papel bem importante no jogo de hoje. Vou deixar o Atlético com essa provável escalação aqui, tá? Que eu acho até que é o que pode acontecer. E aí já vamos falar do nosso Cruzeiro, Cruzeiro de Leonardo Jardim, que não tem dúvidas, né? O Cruzeiro já tem um time titular mais consolidado. Cássio no gol, a zaga com Fabrício, Bruno e Vidalba, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. Meio de campo com Lucas Romero e Lucas Silva, a dupla de volantes. Matheus Pereira, um meia atacante central. O Christian, um meia aberto pela direita. O Wanderson aqui como um meia ponta pela esquerda. E no comando de ataque, o Caio Jorge é ali o homem gol do Cruzeiro, tem feito uma excelente temporada. Não tem muita dúvida na escalação. Ah, mas não pode jogar o Gabigol. Tem o que mexer, né, gente? O Cruzeiro tá funcionando bem, vem de uma boa vitória sobre o Inter, teve 3 dias para descansar aí depois do último jogo. Então, assim, é uma partida realmente que o Cruzeiro está preparado para o confronto, precisa demonstrar isso em campo. E o Sinisterra, Caramujo, por que você deixou o Sinisterra aí? Assim, não é provável que o Sinisterra esteja nem no banco. Obviamente não é um cenário impossível, né? O Cruzeiro oficialmente não deve confirmar nada 1 hora antes da partida, mas 1 hora antes vai sair a lista de relacionados. Provavelmente o Sinisterra não estará entre eles, ok? Aí quando a gente pensa assim, né? Pô, quais jogadores o Cruzeiro tem aí como mudanças mais prováveis, né? Aqueles jogadores que podem entrar e eventualmente fazer a diferença para o Cruzeiro. No caso da necessidade de algum volante, normalmente entra o Eduardo. Acho que se a gente precisar de alteração nas pontas, neste momento, o Matheus Henrique aparece até à frente do Marquinhos na preferência aí do Leonardo Jardim, né? E se a gente precisar de mudança no ataque, é o Gabigol, tá? Se precisar de mudança na lateral direita, lascou foi tudo, que a gente não tem o Fagner, né? Só tem o William, e aí seria um improviso do Romero ou do Jonathan Jesus, cenário que a gente não gostaria muito que fosse necessário para a partida. Mas vejo o Cruzeiro bem preparado para a partida e vamos fazer o que agora, meu povo? Aquele cara a cara, aquele tradicional head to head, face to face, fuça a fuça. É bom que os times jogam mais ou menos na mesma plataforma tática, né? Então a gente consegue fazer aqui o comparativo posição por posição aí. Quem é melhor entre goleiro, zagueiro, meias e tudo mais, das prováveis escalações de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pois bem, começando no gol, Everson ou Cássio? Acho que o Cássio está num bom momento, voltou a jogar bem, mas a temporada do Everson tem sido muito absurda, tá? Tá catando demais, é um dos principais nomes do Atlético Mineiro, então eu dou vantagem aqui nesse duelo individual para o goleiro do Atlético Mineiro. Lianco ou Fabrício Bruno? E aqui poderia ser outro zagueiro qualquer do Atlético também, tá? Ganha o Fabrício Bruno, um dos melhores, se não for o melhor zagueiro hoje do futebol brasileiro, tá? Então acho que o Fabrício Bruno ganha do Lianco, embora o Lianco também seja um bom zagueiro. Do lado esquerdo da defesa, Júnior Alonso ou Vidalba? Eu acho o Júnior Alonso um bom zagueiro. Essa não é a melhor temporada dele.
e acho que o Vidalba está jogando muito bem, né? Então, analisando a temporada, o momento, acho que vitória aqui para o lateral do Cruzeiro, o zagueiro do Cruzeiro, perdão, o Vidalba está no momento bem melhor que o Júnior Alonso. Lateral direita, Natanael ou William? Eu sei que o Natanael tem sido criticado lá na torcida do Atlético, não é um jogador que tem, né, agradado muito. O William tem um histórico bem mais relevante, né? Eu acho o William mais jogador que o Natanael. Lembro até que no ano passado, quando o Natanael ainda estava no Coritiba, eu pedi a contratação do Natanael no Cruzeiro, porque seria um bom reserva para o William, né? Um jogador que poderia disputar a posição e tudo mais. Acho uma briga boa, porque o William também não está vivendo o melhor momento aí. Só para não ser muito clubista, eu vou dar vantagem para o Natanael aqui, tá? Mas fazendo essa ressalva que por carreira o William tem, obviamente, muito mais recurso. Na lateral esquerda, Guilherme Arana ou Kaique? Assim, mais uma vez essa questão de comparar carreira ou momento, né? O Guilherme Arana é um bom lateral, mas eu acho o Kaique mais completo e a temporada 2025 dele é bem melhor. Então, eu vou dar a vitória para o jogador do Cruzeiro aqui também, por mais que reconheça que o Arana é um dos melhores jogadores do Atlético. No meio de campo, Alan Franco ou Lucas Romero? O Alan Franco se achou, né, como esse primeiro volante do Atlético, tem qualidade, é um jogador de boa qualidade de marcação, saída de bola, mas acho que o Lucas Romero faz uma excelente temporada. Mais uma vez, vou dar aqui vitória para o jogador do Cruzeiro nesse embate aqui. Alexander ou Lucas Silva? O Lucas Silva está vivendo uma boa temporada, mas eu acho que o Alexander é um cara que tem um potencial muito grande. Confesso que fiquei triste quando o Atlético Mineiro o contratou, porque acho muito bom jogador, formado lá no Fluminense, né? Ainda é muito jovem e tudo mais, mas eu acho que até pelo momento, sinto que o Lucas Silva deu uma caída aí nas últimas semanas, tá? Vou dar vantagem para o Alexander aqui, assim, meio a contragosto, fazendo a ressalva, né? Adoraria que o Lucas Silva brilhasse nesse jogo, é a partida 300 dele com a camisa do Cruzeiro, então eu vou colocar a vantagem para o jogador do Atlético aqui, o Alexander. Reinier ou Matheus Pereira? Aqui a gente tem uma promessa do futebol brasileiro, né? Um jogador que saiu muito jovem do Flamengo, com bons números, foi lá para o Real Madrid, não conseguiu jogar, Borussia Dortmund, rodou por alguns outros clubes também, e o Matheus Pereira, que é um dos melhores, se não for o melhor camisa 10 do futebol brasileiro neste momento. Então, ganha Matheus Pereira aqui nessa função. Gustavo Scarpa ou Christian? Eu sei que o Scarpa tinha que comparar com o Pereira, mas o Scarpa não deve jogar de camisa 10 hoje, tá, gente? Ele deve jogar aberto na direita, então a comparação é com o Christian. E eu gosto muito do Christian, acho que está fazendo uma ótima temporada, mas o Scarpa é um jogador melhor que ele. Tem mais recursos e tudo mais, então acho que aqui ganha o meia do Atlético Mineiro. E aqui, Thomas Coelho ou Wanderson, tá? Nas pontas aí. Rapaz do céu, essa aqui é uma briga interessante, mas eu dou vitória para o jogador do Atlético também, justamente pelo Wanderson não ter feito gol ainda, né? Quem sabe não faz hoje, né, Vandeco? Mas enfim, vitória de Coelho é um bom ponta, tem jogado bem pelo Atlético. E aí no comando de ataque, o pessoal ficou bravo com meu amigo Thiago Valu por isso. Hulk ou Caio Jorge? Então, gente, os dois fazem ótima temporada. O Hulk é um excelente centroavante. Por carreira, é óbvio que o Hulk venceria. Mas neste exato momento, 27 de agosto de 2025, eu não consigo colocar nenhum atacante do futebol brasileiro melhor que o Caio Jorge. Tá? Então, hoje eu vou aqui ser um pouquinho clubista, talvez, tiro o Hulk e o Caio Jorge seria o comandante de ataque. Tá bom? Então, para montar aí o meu 11 ideal, né? O quem seria melhor aí de Cruzeiro e Atlético, Everson, Fabrício Bruno, Vidalba, Natanael, Kaique, Romero, Alexander, Matheus Pereira, Scarpa, Coelho e Caio Jorge. Nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Atlético, 6 jogadores do Cruzeiro. Acho que ilustra bem aí, né? O equilíbrio desse confronto tem tudo para ser um grande clássico. E para fechar, bora de apostinha, meu povo? Até porque tá rolando aí, hein, um bônus para criar aposta em jogo de Copa do Brasil, tá? Eu fiz aqui o meu login na Betfair, aí se você quiser, se você ainda não tem conta, pode abrir a sua conta no link da descrição, como eu já expliquei, e fez aqui o seu login, criou a sua conta e tudo mais, você vai clicar nesse lugar aqui, ó, promoções. Aqui é o mapa da mina, meus amigos, é aqui que tá todos os detalhes. Eu já tem aqui, apareceu uma promoção, você pode fechar se não quiser ativá-la e tudo mais, e tem aqui, ó, pré-jogo com aposta bônus no criar aposta. Aí você clica aqui, e tudo mais aqui, ó, uma aposta bônus de R$ 10 por cliente, tá? Aplica-se a todas as apostas do Criar Aposta na Copa do Brasil, hein? Então, olha aí, bônus rolando aí para qualquer jogo da Copa do Brasil, bônus de R$ 10, tá? Então, você clica aqui, ó, quero aposta bônus, vocês estão vendo que eu tô com um outro bônus aqui de outras promoções, né? Quero aposta bônus.
Aí ele já vai lá, já foi para R$ 20,50 meu bônus, então ganhamos aqui R$ 10 de bônus para criar a aposta na Copa do Brasil. E aí tem todos os detalhes aqui da oferta e tudo mais, tá? Os princípios básicos aí, você precisa criar a aposta. Enfim, gente, tudo muito bem explicadinho. Então, bora aqui apostar e vamos escolher, claro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá? Eu vou criar essa aposta aqui no aí, ó. Se você quiser apostar agora, hein? Vitória do Atlético 2,5, empate 2,9, vitória do Cruzeiro 3,1. Cruzeiro ou empate, né? Porque uma vitória do Cruzeiro seria maravilhosa, maravilhosa. Mas um empatezinho também não é ruim no primeiro jogo. Cruzeiro ou empate aqui, 1,5. Aí clica aqui, tá? Criar aposta aqui, ó. E aqui a gente vai selecionar outras possibilidades. Aí tem mercado aqui de faltas cometidas por jogador, né? Aí você tem que ver aí direitinho o que você quer apostar. Faltas cometidas por tempo, jogador que vai sofrer falta. Eu já diria que o Matheus Pereira vai sofrer algumas, mas a odd está muito baixa, né? 1,01 apenas é muito pouco. Chutes no gol aí dos atletas, ó, um chute no gol do Caio Jorge está 1,25, por exemplo. Aí tem aqui, olá, Gabigol, Júnior Santos, Coelho, ó o chute do Sinisterra aí, Matheus Pereira, Wanderson, Gustavo Scarpa, enfim, tem aí vários mercados, defesas do goleiro, faixa de gols, 1-6. Seria legal um placar de 6-1 para o Cruzeiro. Tem aqui marcador de gol, tem aqui, ó, marca ou recebe cartão. Essa aqui eu acho ela interessante, porque é um negócio que pode ser bom ou pode ser ruim, né? Eu vou botar aqui, ó, Caio Jorge fazendo gol ou recebendo cartão, que eu acho que são cenários bem possíveis para o jogo de hoje. Vou colocar o marca ou recebe cartão para o Christian, que é um jogador que costuma chegar junto e às vezes aparece para fazer gol ali bacana também lá na frente, certo? Caramba, deixa eu ver quem mais que eu posso. Matheus Pereira, marca ou recebe cartão. Pereira é chato também, né? Em clássico ele costuma reclamar pra caramba. Então, ó, aqui já ficou filé, ó. Cruzeiro ou empate, marca ou recebe cartão. Caio Jorge, Christian e Matheus Pereira, certo? Não vou apostar em nada de jogador do Atlético Mineiro, não, tá? Então, desse tamanho, tá beleza? Tá beleza, né? Que aí, se fizer gol, tá bom. Se tomar cartão amarelo, não vou colocar o cartão amarelo do Lucas Romero aqui, né? O Marco recebe cartão para o Romero, porque temo que isso aconteça, inclusive, tá? Então, meus amigos, é isso. Aí você vai aqui e joga o seu bônus de R$ 10. Se você quiser, sim, mas se você quiser, por exemplo, jogar R$ 5 aqui de bônus, tá? E usar os outros R$ 5 em fazer outra aposta, você pode fazer, tá? Você tem R$ 10 de bônus para criar aposta nos jogos de Copa do Brasil, tá bom? Então eu vou jogar 5 aqui, marca a caixinha de usar saldo de aposta bônus, tá? Que aí ele retira do seu possível lucro, né? Mais R$ 5 de bônus que podem virar R$ 45,90. Fazer a aposta, confirmar a seleção, tá feito, meu povo. Então é isso, tá? Sempre lembrando, aposte com responsabilidade para se divertir, apenas se for maior de 18 anos, tá? A aposta não é investimento, não é um jogo. Você pode ganhar ou você pode perder, por isso que eu sempre bato na tecla. Aproveite os bônus, faz aí a sua graça, dá uma brincada ali, sempre com responsabilidade, tá bom? Sentiu qualquer reflexo de vício, pare imediatamente, procure ajuda profissional. Perfeito? Galera, meu palpite para o jogo então, hein? Atlético 1, Cruzeiro 2. Um gol do Caio Jorge, um gol do Matheus Pereira e o gol do Atlético, eu vou colocar do Hulk, né? Porque, sei lá, né? Atlético sempre tem pênalti a favor, esse tipo de coisa, enfim. Então vamos nessa aí, mas se o Cruzeiro ganha esse primeiro jogo, já dá uma encaminhada bonita nessa vaga na Copa do Brasil, reforçando mais uma vez, o jogo é 19h30, 7h30 da noite, transmissão apenas do Amazon Prime Video. Fechou? Muito obrigado aí pela presença. Não esquece, hein, gente, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal 6x1. O jogo acaba ali por volta de 9h30, aí começa a live aqui no canal, umas 9h40 por aí. Terminando, eu crio a live aqui e a gente fala sobre tudo que rolar em campo na Arena MRV, a Arena Meu Rival Venceu, e tomara que o rival do Atlético vença nessa noite mais uma vez, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, vamos junto, Cruzeiro. Pelo amor de Deus, Cruzeirão, vamos ganhar. Valeu, galera. Tamo junto. Mais tarde, tamo aí, hein? Cola. Só brotar. Deixa o like. Fui. Vai, Cruzeiro!